Você sabia que o tráfego pago ele pode acabar com o seu negócio? Olá, meu nome é Teles Castro, eu sou o criador do e-book Checklist para a criação de campanhas altamente lucrativas no Google AdWords e eu resolvi gravar esse vídeo após uma conversa com um amigo meu. E esse meu amigo meu ele é empresário, ele possui uma loja online e eu estava falando para ele da questão de investir em campanhas do Google AdWords e ele fez uma pergunta para mim que foi muito interessante. Thales, por que eu devo investir em AdWords, por exemplo, se eu já invisto em tráfego orgânico, se eu já invisto em deixar o meu site bem posicionado nas buscas do Google? E na hora que ele me fez essa pergunta, eu lembrei de uma aula que eu tive de investimentos na faculdade, onde meu professor ele batia muito na tecla de que você nunca deve colocar todos os ovos numa mesma cesta. Isso é uma coisa que é quase que uma regra, né, em investimentos, que você não deve alocar todos os seus ativos, todos os seus recursos no mesmo investimento. Imagina se você, por exemplo, tivesse investido todo o seu dinheiro em ações da Petrobras. Então, quando você aloca todos os seus recursos, sejam ele tempo ou dinheiro, num mesmo investimento, você está aumentando muito as suas chances de perder. E quando você perder, você vai perder tudo. Então, e o mesmo acontece com o tráfego. Você não deve investir somente em uma fonte de tráfego, você deve diversificar as suas fontes. Porque caso alguma coisa aconteça com uma das fontes, as outras fontes elas conseguem equilibrar e elas conseguem deixar as coisas mais estáveis até que você repare aquilo que aconteceu de errado com essa determinada fonte. E eu não quero que você pense que eu sou contra SEO, contra o tráfego orgânico, exatamente o oposto. Tá? Antes de eu me especializar em campanhas de Google AdWords, eu trabalhava com SEO e na época que eu trabalhava, aconteceu uma mudança no algoritmo do Google que foi chamada de Google Panda. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas essa foi uma das maiores mudanças que o Google já fez e essa mudança ela afetou milhares de sites. Então eu vi sites praticamente desaparecerem dos resultados do Google. E eu me lembro que naquela época eu dei muita consultoria justamente por conta dessa mudança no algoritmo. E eu tive clientes, por exemplo, que ficaram mais de 4 meses sem receber tráfego, sem receber visitantes nos seus sites, na busca do Google por conta dessa mudança no algoritmo. Então, esse tipo de estratégia, você não tem um total controle. Você não consegue controlar o algoritmo do Google, por exemplo. Então, digamos que você está bem ranqueado em algumas palavras-chave que são importantes para o seu negócio, você está recebendo um número razoavelmente bom de visitas, você está conseguindo ter um bom resultado financeiro, está conseguindo fazer vendas, só que de uma hora para outra o Google ele resolve mudar o algoritmo de busca e aí você acaba saindo dos resultados e você acaba perdendo tráfego da noite para o dia. Isso é uma coisa que você não pode controlar. Então por isso que você não deve investir somente numa fonte de tráfego. E uma das fontes de tráfego que eu considero, principalmente para e-commerce, considero como sendo a melhor fonte de tráfego é o Google AdWords. Porque o Google AdWords você consegue ter o controle total das coisas da sua campanha, você consegue ter o controle total de quanto você quer pagar por clique, você pode ter o controle total de quanto você quer investir. Se você quiser parar de investir, você pode parar e começar a hora que você quiser. Você consegue controlar os resultados. Você consegue, por exemplo, controlar o horário que você quer que os seus anúncios sejam veiculados. Então, digamos que para você pode ser que de noite converta melhor. Então, você pode colocar uma campanha somente para esse horário, somente para os horários que geram mais conversões, por exemplo. Outra coisa muito interessante é que você pode controlar exatamente aonde seu anúncio vai aparecer. Então, você consegue aparecer para as principais palavras-chave para o seu negócio e de uma maneira muito rápida. Você também consegue controlar os sites, caso você vai anunciar na rede de display, você consegue controlar o conteúdo dos vídeos, caso você for anunciar no YouTube. E outra coisa muito interessante é que você tem um retorno muito rápido. A partir do momento, se você está vendo esse vídeo agora, por exemplo, e você ainda não tem uma conta do Google AdWords, e você quer criar uma conta do Google AdWords, em 5 minutos você já consegue ter criado a sua conta, você já consegue criar uma campanha e já colocar as suas primeiras palavras-chave no ar e pode ter certeza que se você colocar uma campanha hoje mesmo você vai ter vendas. E ela é uma ferramenta que ela dá um retorno muito rápido e você tem um controle muito grande. Outra coisa muito importante que o AdWords nos propicia é que você tem um alcance muito grande. O que é isso? Você consegue impactar um grande número de pessoas. Hoje o Google é o maior buscador do mundo e ele também é o maior buscador do Brasil.
Então, mais de 90% das buscas feitas em sites de buscas aqui no Brasil são feitas no Google, por exemplo. Então, o que você estiver vendendo provavelmente deve ter busca no Google e você consegue anunciar lá. E outra coisa muito interessante é que se você for anunciar na rede de display do Google, que são aqueles banners em sites parceiros do Google, o Google ele tem uma cobertura de 95% da internet brasileira. Isso é muito grande. Você consegue impactar um grande número de pessoas. Você consegue impactar 95% da população brasileira através da rede de display do Google. Outra coisa muito interessante é que você consegue também prospectar clientes altamente interessados nos seus produtos. Por quê? Você consegue colocar um anúncio por exatamente quando a pessoa está pesquisando comprar Nike Shocks, comprar Nike Running. Você consegue colocar um anúncio para as pessoas, somente para as pessoas que estão interessadas em comprar um determinado produto. E a última coisa que eu considero importante, uma das últimas coisas que eu considero importante no Google é que você pode começar com pouco. Ele é uma das únicas ferramentas que permite com que você comece com pouco investimento e a partir do momento que você vai vendo que você tem resultado, você vai sentindo mais confiança, você consegue ir escalando os seus investimentos e você pode fazer isso a hora que você quiser. Então você, digamos, hoje está investindo R$1.000 por dia, amanhã você pode estar investindo 2.000, 3.000, ou digamos que por algum motivo você vai reformular a loja, algo do tipo, você pode pausar a hora que quiser. Então isso é uma coisa muito, muito interessante. E por isso que eu recomendo fortemente você usar o Google AdWords na sua loja. Se você gostou do conteúdo do vídeo, então deixa um like aqui embaixo. E se você tiver alguma dúvida, você gostaria de fazer alguma pergunta para mim, você pode fazer aqui, você pode colocar a sua dúvida ou fazer alguma pergunta, deixar alguma sugestão aqui no campo de comentários abaixo do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.